Fala, meu amigo e minha amiga, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender sobre operadores lógicos e relacionais. Bem, o objetivo dessa aula é justamente aprendermos o conceito e como utilizar os operadores em situação do dia a dia dentro da programação. Então a gente vai aprender ali pontos no quais a gente consegue aplicar esses operadores. Bem, hoje a gente vai começar por operadores relacionais. Eles são justamente os operadores responsáveis por criar uma relação entre variáveis, valores e expressões resultando sempre em um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. E aí a gente pega um exemplo bem prático. A gente tem duas variáveis lá do tipo real, o valor 1 e o valor 2, e aí você precisa comparar se a variável valor 1 é menor ou igual à variável valor 2. Daí você pega um operador lógico, o menor ou igual, e aí você relaciona essas duas variáveis associando a uma nova variável que seria essa variável lógica. Então você cria uma variável lógica, por exemplo, o resultado, que vai receber valor 1 é menor ou igual ao valor 2. Daí, se o valor 1 for menor ou igual ao valor 2, ele vai retornar um valor verdadeiro. Se não, ele vai retornar um valor falso. E aí você consegue fazer essa relação entre valores, entre variáveis, para resultar nesse valor lógico. Bem, existem diversas formas da gente fazer esse tipo de relação dentro da programação. A primeira seria o igual a outra o diferente de, a outra o maior que, a outra o menor que, a outra o maior ou igual a que, e a outra menor ou igual a quem? Onde você compara valores, resultando sempre no valor verdadeiro ou falso. No caso, se você pegasse lá a variável valor 1 igual ao valor 2, então ele verificava se o valor da variável 1 era igual ao valor da variável 2, e aí ele retornaria se é verdadeiro ou falso. Sei que pareceu um pouquinho complexo, mas não é tão complexo assim. A gente vai agora para o nosso Portugal Studio para a gente ver isso na prática. Eu tenho certeza que você vai aprender. Vamos lá? Então, já abri aqui meu Portugal Studio, já criei essas duas variáveis e atribuí esses dois valores a ela. Criar a variável valor 1 com valor 12 e a valor 2 com valor 14. Daí a gente vai criar algumas outras variáveis que vão receber o resultado das nossas comparações, das nossas operações, beleza? Então a gente vai criar aqui uma variável para ser o maior que ela é do tipo lógico, então tipo, a gente vai saber se é um verdadeiro ou falso. Então vamos lá, maior que. A gente vai ter também o menor que. A gente vai ter o maior ou igual, o menor ou igual, o diferente e o igual. E aí, para cada variável dessa, a gente vai exemplificar as expressões que a gente viu no slide passado, beleza? Então vamos lá. O primeiro aqui é o maior que. A gente quer saber se uma variável é maior que a outra. Então a gente pode pegar assim: maior que, a variável maior que, vai ser igual ao valor 1 é maior que o valor 2. Então a gente pega essa expressão. Daí, se a gente botar aqui o programa para escrever, escreva maior que, ele vai escrever que é falso, porque o valor 1 é 12 e o valor 2 é 14. Então, o valor 1 ele é menor que o valor 2, mas nesse caso a gente está comparando se ele é maior, a gente está perguntando se ele é maior que o valor 2, mas ele não é. Se a gente botar aqui para escrever, então ele vai retornar falso. Então essa é a nossa primeira expressão. Vamos até deixar aqui mais bonitinho. Valor 1 é maior que o valor 2, dois pontos, e a gente pega e coloca o resultado da expressão, beleza? E aí a gente vai fazer aqui a segunda variável, a gente vai ter aqui o menor que. Menor que. Deixa eu rodar aqui um pouquinho. O menor que a gente vai verificar se o valor 1 é menor que o valor 2. E no caso, essa expressão é verdadeira, porque como ele é 12, então ele é menor que o valor 2. Então vamos fazer aqui igual a gente fez aqui em cima. Vamos só fazer algumas mudanças. O valor 1 é menor que o valor 2. E a gente pega e coloca a variável menor que. Beleza? Então a gente já tem mais uma expressão. Vamos lá, vamos executar nosso programa. Então aqui, ó, o valor 1 é maior que o valor 2? Falso. O valor 1 é menor que o valor 2? Verdadeiro. Então a gente já tem essas duas expressões. Aí para ficar mais bonitinho, eu vou quebrar aqui a linha também. Escreva um barra n, barra investida. Então a gente utiliza esse comando para quebrar a linha. E aí quando a gente executar, a gente vai ter aqui. O valor 1 é maior que o valor 2? Falso. O valor 1 é menor que o valor 2? Verdadeiro. Então a gente já tem essas duas expressões. Daí a gente vai ter aqui as outras.
Vamos lá, maior ou igual. Então, maior ou igual. A gente vai verificar se o valor 2, agora o valor 2, é maior ou igual ao valor 1. E a gente utiliza esse comando, o sinal de maior seguido do sinal de igual. E aí a gente pode botar aqui para escrever também. Então, escreva o valor 2, nesse caso, é maior ou igual ao valor 1. E aí a gente pega e utiliza a variável maior ou igual. Então, como ele é 14, ele é maior ou igual ao valor 1. Então, ele vai tornar verdadeiro. Então, deixa eu até quebrar a linha aqui para ficar melhor. Deixa eu dar um Enter. Colocar o Play. E está aqui. Então, o valor 2 é maior ou igual ao valor 1. E aí a gente pode fazer isso para as outras situações. Então, deixa eu botar aqui do menor ou igual também. A gente vai fazer de 1 por 1. Deixa eu copiar aqui. Então, aqui a gente vai usar o menor ou igual. Menor ou igual. E a gente vai verificar se o valor 2 ele é menor ou igual ao valor 1. Deixa eu pegar aqui. Menor está com um M maiúsculo. Menor ou igual ao valor 1. E a gente utiliza o sinal de menor seguido do sinal de igual. E aí, como essa expressão é falsa, ele vai retornar falso. Então, é menor ou igual ao valor 1. E a gente pega e vai escrever menor ou igual. Então, aqui deixa eu colocar o play. A gente vai ter aqui, ó, o valor 1 é maior que o valor 2? Falso. O valor 1 é menor que o valor 2? Verdadeiro. O valor 2 é maior que o valor 1? Verdadeiro. O valor 2 é menor ou igual ao valor 1? Falso. Então, a gente já tem essas expressões aqui. Daí a gente tem essas duas últimas, que é o diferente e o igual, que são muito utilizadas, gente. São utilizadas em diversas situações, às vezes até mais do que essas outras. Então a gente teria a comparação aqui, ó, o igual. A gente pegaria o valor 1 é igual ao valor 2. Então a gente teria essa expressão. E lembrando que para a gente fazer a comparação de igual, a gente coloca dois iguais, um seguido do outro, beleza? Então a gente pega o valor 1 é igual ao valor 2. E aí a gente escreve o valor 1 é igual ao valor 2. Aí a gente tem aqui o resultado. A gente pega da variável igual. Aí deixa eu quebrar aqui também. Como um é 12 e o outro é 14, eles não são iguais. Deixa eu ordenar aqui o código certinho. E aí eu posso colocar o play. Então o valor 1 é igual ao valor 2? Falso. Por exemplo, se eu trocasse aqui o valor do valor 1 e botasse 14, então os dois valores são iguais. Então quando eu executasse o programa, a gente teria aqui um verdadeiro, porque o valor 1 é igual ao valor 2. E até voltando ali nas outras expressões, quando a gente pega que o valor 2 é maior ou igual ao valor 1, é verdadeiro, porque eles são iguais. O valor 2 é menor ou igual ao valor 1, também é verdadeiro, porque eles são iguais. Então tem essa questão dessa expressão. Por último, a gente tem aqui a questão do diferente, que é bem semelhante ao igual, só que oposto. Então, a gente teria aqui o diferente é igual. Valor 1 é diferente do valor 2, e aí a gente utiliza o símbolo de exclamação, onde a gente vai botar uma exclamação igual o próximo valor. E a gente vai botar o valor 1 é diferente do valor 2, e a gente coloca o resultado do diferente. Beleza? Então a gente teria nosso programa. E quando a gente executar, o valor 1 é diferente do valor 2? É falso, porque eles não são diferentes, eles estão iguais agora. Mas se eu colocar um valor diferente, lá ele vai dar verdadeiro, porque o valor 1 é diferente do valor 2. Então são essas 6 operações que a gente tem para fazer relações entre valores, variáveis ou expressões. Então, eu peço que, por favor, não continue essa aula se você não aprendeu sobre operadores relacionais, tá? É muito importante que vocês tenham aprendido como que funcionam os operadores relacionais para a gente aprender como que funcionam os operadores lógicos. Então, não continue se não aprendeu. E se ainda assim, se você revisar um pouquinho a aula e não tiver aprendido, entre em contato com o nosso suporte que a gente vai te dar total apoio. Se precisa, a gente faz uma chamada, conversa, até você aprender, beleza? Mas é que você não vai ficar desamparado. Então, se você aprendeu, vamos lá, vamos continuar nossa aula. Agora a gente vai aprender sobre operadores lógicos, que são os operadores que a gente utiliza quando quer fazer operações entre valores lógicos. E existem algumas formas da gente fazer isso.
Na verdade, existem três formas: o e, o ou não. Por exemplo, a gente tem duas variáveis lógicas que a gente realizou uma operação lá relacional, fez um cálculo com duas variáveis, e aí você quer saber uma variável e a outra, uma variável ou a outra, ou não uma variável, não um valor. E a gente consegue trazer isso para dentro da nossa programação. Sei que parece um pouquinho complicado, mas na hora que a gente colocar a mão na prática, você vai compreender. Então, já abri aqui meu Portugal Studio, tá? Já criei essas duas variáveis e declarei e atribuí os valores. E aí, agora a gente vai criar aqui duas variáveis lógicas para a gente fazer uma comparação. Então, a gente vai verificar aqui, lógico, beleza? O valor um maior que 2, onde a gente vai verificar se a variável valor um é maior que 2 e o valor 2 menor que 4, onde a gente vai verificar se a variável valor 2 é menor que 4. Então, a gente vai pegar aqui o valor um maior que 2 vai ser igual o valor um maior que 2, beleza? E o valor 2 menor que 4 vai ser igual ao valor 2 menor que 4. Então, aí a gente já tem duas variáveis lógicas, onde a gente sabe se o valor um é maior que 2 e a gente sabe se o valor 2 é menor que 4. Vamos colocar aqui para escrever. Então, escreva o valor 2 menor que 4 e escreva o valor um maior que 2. Eu vou copiar aqui para não dar erro. E deixa eu subir um pouquinho aqui. Vamos colocar para rodar. Então, falso e verdadeiro, onde o valor 2 é menor que 4 e o valor um é maior que 2. Então, a gente já tem essas duas variáveis que a gente aprendeu a fazer com os operadores relacionais. E agora que entra a questão dos operadores lógicos, beleza? Então, eu vou criar aqui mais uma variável que é para saber o resultado. Vamos lá. E aí, a gente vai, por exemplo, se você quer saber se as duas expressões são verdadeiras. Então, tipo assim, o resultado vai ser se o valor um for maior que 2 e o valor 2 for menor que 4. Então, vai ser verdadeiro. E você pode utilizar isso em outra condição. Então, o resultado vai ser igual o valor um maior que 2 e o valor 2 menor que 4. Daí você faz essa comparação, beleza? Se o valor um maior que 2 for verdadeiro e o valor 2 for menor que 4 também for verdadeiro, então o resultado vai ser verdadeiro. Se não, ele é falso. Nesse caso aqui, o valor 2 menor que 4 é verdadeiro, mas o valor um menor que 2 é falso. Então essa expressão aqui vai dar como falsa. Deixa eu colocar aqui para escrever. Então escreva resultado. E aí a gente tem o resultado dessa operação, onde o resultado vai ser falso, porque é um e o outro. Então, os dois têm que ser verdadeiros. E nesse caso, não é. Mas aí tem outra condição. Beleza. Então, o resultado vai ser verdadeiro se for um ou o outro. E aí a gente utiliza o ou. E nesse caso, um desses dois é verdadeiro. Então, o nosso resultado vai ser verdadeiro também. E a gente já aplicou esses dois conceitos. E aí a gente tem um terceiro, onde a gente utiliza o não valor dessa variável. Então, a gente vai verificar aqui. O resultado vai ser não o valor um maior que 2. Então, tipo assim. Então, se o valor um maior que 2 for verdadeiro, então o nosso resultado vai ser falso. Mas se ele for falso, então nosso resultado vai ser verdadeiro, porque a gente utiliza o contrário dela, a gente utiliza o não valor dela. Então, nesse caso aqui, ele vai ser verdadeiro porque essa condição ela é falsa. Sei que ficou um pouquinho complexo, mas nas próximas aulas a gente vai ter alguns exemplos e na aba de desafios a gente vai ter algumas expressões que a gente pode aplicar isso mais profundamente. Então, agora a gente tem alguns exercícios para a gente praticar o que a gente aprendeu durante essa aula, beleza? Nosso primeiro exercício aqui é fazer justamente um algoritmo que lê 3 notas, calcula a média e depois informa se a média é maior ou igual a 7. Então a gente vai fazer isso no nosso programa e já vamos lá para o nosso Portugal Studio. A gente já está aqui com o Portugal aberto e a gente vai fazer esse programa que lê justamente 3 notas, calcula a média e informa se a nota foi maior ou igual a 7. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar ali as variáveis reais, tá? Que vão ser as 3 notas. Então, nota 1, nota 2 e nota 3. E em seguida a gente vai criar também uma variável para média, que vai ser o resultado da nossa operação. Daí a gente vai calcular. A média vai receber, beleza? Opa, não é assim. Vai ser igual a nota 1 mais nota 2
mais nota 3 dividido para 3. Essa é a nossa média. Vou deixar aqui um pouquinho mais para baixo, porque a gente ainda tem que receber esses valores. E a gente vai colocar aqui para receber. Então, escreva, digite nota 1. E a gente vai ler a nota 1. Em seguida, escreva, digite a nota 2. E a gente vai ler a nota 2. Depois, escreva, digite a nota 3. E a gente vai ler a nota 3. Daí a gente já tem essas 3 notas e já pode calcular a média, beleza? Então a gente, lendo essas 3 notas, a gente vai fazer esse processo aqui de cálculo da média. Eu acredito que você aprendeu a fazer operações matemáticas na aula passada. E aí a gente pode escrever aqui a média. Então escreva, a média foi 2 pontos, fecha aspas, e a gente coloca aqui para escrever a média. Então vamos testar para ver se esse nosso algoritmo está funcionando. Então vamos lá, vamos colocar aqui para rodar. Então digite a nota 1, vou botar 10, nota 2 também 10, e a nota 3 vou botar 10. Então a média foi 10, então está correto. Vou até colocar os 2 pontinhos que ficou faltando aqui. Mas essa é a primeira parte do nosso programa. A gente tem uma segunda parte, que é informar se essa média, né, a média dessas 3 notas, foi maior ou igual a 7. E aí a gente vai criar aqui mais uma variável, agora do tipo lógico, que vai ser o nosso resultado. Então vamos botar aqui como passou. Vamos colocar como passou, que vai ser verdadeiro ou falso. Considerando que essa nota for maior ou igual a 7, ele passou, se não, vai ser falso. Beleza. E aí, o nosso passou, ele vai ser igual à média maior ou igual a 7. Então a gente vai receber. A média é maior ou igual a 7? Então é verdadeiro, ele passou. Se essa nota não for maior ou igual a 7, ela é menor que 7, então é falso e ele não passou. E em seguida a gente pode escrever isso. Escreva, o usuário passou, 2 pontos, abre aspas, a gente escreve o passou. E aí a gente já tem nosso programinha funcionando. Muito simples, né? Então vamos colocar aqui para rodar. Então a gente vai receber a nota 1, por exemplo, 6. Aí depois ele tirou um 8. E por fim ele tirou 9. Então a média foi 7.666. O usuário passou, foi verdadeiro. Vou até quebrar aqui para ficar mais bonitinho para a gente ver. Então vou botar um /n. Vamos botar de novo. Vamos colocar aqui um 10. Depois ele tirou um 2. E por fim ele tirou um 6. Então o usuário passou falso, porque a média dele foi justamente 6. Então a gente já tem esse programinha nosso funcionando, galera. Agora a gente vai voltar lá para a gente ver um outro exercício para a gente executar também. Então, nosso próximo exercício é uma brincadeira aqui com o pessoal do nosso time, onde a gente vai fazer um programa que pergunta ao usuário se ele aprendeu a aula e se ele é um aluno do sábio. Em seguida, exibe uma mensagem informando se ele é um aluno top ou não. E esse a gente vai considerar. Se ele for um aluno do sábio e também tiver aprendido a aula, ele é um aluno top. Se não, ele não é um aluno top. Beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso Portugal Studio. Então, galera, já estamos aqui no nosso Portugal Studio. E a primeira questão é, se ele é um aluno sábio, depois de se ele aprendeu a aula. Então, vamos fazer isso primeiro para depois a gente ir para a parte um pouquinho mais complexa. Beleza? Então, a gente vai ter aqui 2 variáveis lógicas. Uma para aprendeu a aula. Aprendeu a aula. E a outra para aluno sábio. E aí a gente já tem essas 2 variáveis lógicas. Só que para a gente trazer uns valores para essa variável, a gente tem que ter uma interação com o usuário. Então, ele vai ter que digitar alguma coisa e a gente tem que armazenar. Então, eu vou criar 2 variáveis do tipo cadeia para a gente armazenar a resposta desse usuário. Então, a gente vai botar um aqui, aprendeu a aula, aprendeu só, porque já tem aprendeu a aula, e aluno, onde a gente vai armazenar se ele é aluno ou não. Daí a gente vai criar interação com esse usuário. Então, escreva, você é aluno, sabe? E aí a gente vai pedir para ele responder com S ou N, para informar se é sim ou não. Daí a gente vai ler. Leia o aluno.
Em seguida, a gente vai perguntar se ele aprendeu a aula. Espero que você tenha aprendido, hein? Você aprendeu a aula? Da mesma forma, sim ou não? E aí a gente vai ler se ele aprendeu. Daí a gente já leu a resposta dele, se ele é um aluno. E se ele aprendeu, agora a gente vai fazer nossos cálculos, nossas operações, para a gente armazenar nas variáveis aprendeu aula e se o aluno sabe. Então, se ele tiver respondido que o aluno sabe, vai ser verdadeiro essa variável. Então, aluno sabe vai ser igual a aluno, beleza? E a gente vai verificar se a resposta dele lá no aluno for igual a S, então a igual a sim, então é porque ele é um aluno, então é verdadeiro. Então a gente vai verificar. Aluno é igual a S. E aí a gente já tem o valor se é verdadeiro ou não. Uma outra forma de fazer isso seria se o aluno, a resposta dele, fosse diferente de N, que aí tipo assim, se ela é diferente de não, então é sim. Mas o ideal aqui é a gente botar se ela é igual a S. Então, ele vai ser aluno sabe se ele responder com sim, beleza? E aí, da mesma forma, a gente vai saber se ele aprendeu a aula. Aprendeu a aula. Ele vai ter aprendido a aula se quando ele digitar que ele aprendeu, foi igual assim. E aí a gente já tem essas duas condições. A gente já tem se ele é um aluno sabe e se ele aprendeu a aula. Vamos botar aqui para escrever. Então, escreva aluno sabe e escreva aprendeu a aula. Daí a gente vai ter já aqui nossa saída. Vamos colocar aqui para rodar. Beleza, você é aluno sabe? Sou sim. Você aprendeu a aula? Aprendi também. Então, as duas expressões aqui foram verdadeiras, beleza? Se a gente colocasse uma outra resposta, então, tipo, se o aluno sabe, mas eu não aprendi a aula, uma é verdadeira e a outra é falsa. Só que aí a gente tem a última condição, que é onde entra a questão dos operadores lógicos. Ele só vai ser um aluno top se ele for um aluno do sabe e se ele tiver aprendido a aula. E aí a gente vai criar uma outra variável para receber isso. Então a gente vai ter aqui a variável aluno top, que ela também vai ser lógica, e ela vai e a pessoa vai ser um aluno um top se ela for aluno sabe e ela tiver aprendido a aula. Então, vai ser o aluno top vai ser igual é aluno sabe e aprendeu a aula. Beleza? Então a gente utilizou aqui um operador lógico para poder fazer justamente a operação entre essas duas variáveis. E aí em seguida, deixa eu escrever aqui o aluno top aqui embaixo. E aí a gente vai escrever aqui o nosso aluno top. Então, se ele for aluno sábio e aprendeu a aula, ele vai ser um aluno top. Se um desses dois for negativo, então se um desses dois for falso, então ele não é um aluno top. Vamos lá, vamos colocar um play. Então é aluno sábio? Sim. Você aprendeu a aula? Também. Então, o aluno top é verdadeiro. Então a pessoa é um aluno top. Deixa eu colocar para rodar de novo. Você é aluno sábio? Não. E você aprendeu a aula? Sim. Então é falso, porque ele não é um aluno top. E a gente pode colocar até uma mensagenzinha aqui. É um aluno top? Dois pontos. Resposta do aluno top. E aí a gente consegue justamente utilizar um operador lógico para fazer cálculo com variáveis lógicas. E aí quando a gente rodar aqui, opa, é aluno sabe? Sim. Você aprendeu a aula? Sim. Então, um aluno top é verdadeiro. E aí se fosse outra condição, tipo, ele é um aluno top se ele é um aluno sabe, ou ele aprendeu a aula. Então ele seria um aluno top. Então a gente poderia mudar essa expressão aqui. Então, é aluno sabe ou aprendeu a aula. Se for uma condição ou a outra, então ele é um aluno top. E aí mudaria um pouquinho, porque só uma das duas condições precisam ser verdadeiras, beleza? Então, é um aluno sabe? Sim. Você aprendeu a aula? Não. Mas continua sendo um aluno top, porque a gente mudou a condição. E é assim, basicamente assim que funciona a questão dos operadores lógicos. E é assim que a gente resolveu. Então, muito obrigado por ter chegado aqui. Eu sei que essa foi a aula mais complexa que a gente já fez até o momento. Então, se tiver alguma dificuldade, volta o vídeo, refaça. Se ainda assim não aprender, corre atrás da gente. A gente está lá mesmo para ser encher do saco. Você está pagando para poder encher nosso saco. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de entrar no suporte. Se precisar, vai no grupo de membros, vai no Telegram, manda mensagem com o pessoal, troca uma ideia.
faz o que for possível, mas aprende. O importante é aprender e a gente está aqui para te ajudar, beleza? Então até a próxima aula. Muito obrigado, valeu, é nóis, tchau.